Então, iniciando aí a nossa proposta de hoje, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje talvez eu fique um pouquinho mais cadenciada, a lá Sabrina, né? Que eu costumo ser mais acelerada por conta dessa gripe aí que me acometeu, mas tentando ali ser o mais dinâmica possível para atender a vocês, né? A proposta da nossa live é dar uma continuidade a um processo que a gente começou na terça-feira, né? A Gestar, ela programou para essa semana essas 2 lives gratuitas, justamente para dar a vocês o entendimento do que vocês precisam fazer no momento de transição entre concurso e outro. O Danilo já deu várias dicas na terça-feira, preciosíssimas, né? Ao contrário do que ele disse, que eu ficaria chateada com ele, em hipótese alguma. A gente sempre conversa sobre essas questões relacionadas a algumas posturas de alguns cursos, de algumas maneiras como a gente entende um pouco equivocado ali o trabalho. E a gente sempre fala que aqui na Gestar, o nosso protagonista é você. Ninguém aqui pode brilhar mais do que você, né? E a gente tem um compromisso realmente com a sua aprovação. Então, nesse sentido, trazer a vocês uma elucidação sobre como vocês devem estudar, muitas das vezes tem muito mais relevância, é como você dar um passo atrás para dar 2 na frente, né? Tem muito mais relevância você compreender essa formatação, estabelecer essa cultura de estudo, porque você acaba rendendo mais do que estudando de uma maneira desordenada e não compreendendo determinadas questões que fazem parte dessa configuração de concurso público. Eu tive a oportunidade de assistir depois que eu estava processando, depois que eu processei a live dele, né? E até quando eu faço umas orientações de estudo em alguns cursos aqui, ele apresentou uma questão muito pertinente, né? Não é a quantidade de conteúdos que você estuda que faz você passar, e sim a maneira como você vai aproveitar e direcionar esse seu estudo, né? 2 pontos que eu acho interessantíssimo, colocados ali pela live do Danilo. A primeira é a questão de você ter ali uma musculatura em torno de base, em torno de conteúdos básicos. E isso é importante. É óbvio que não dá para você ficar fazendo o mesmo curso toda hora, com os mesmos conteúdos e com as mesmas formatações, se você está buscando o caminho de aprender para poder ter êxito na prova, porque nem sempre a memorização é o caminho para você ser aprovado. Quem escolhe o caminho da memorização, pelo contrário, demora muitos e muitos anos para ser aprovado no concurso público. Isso quando né? A ideia, de fato, é que vocês possam compreender, memorizar quando for necessário algumas questões, mas compreender para poder acertar. Acho que essa é a dinâmica, né? Quem já estuda comigo há algum tempo, muitos me conheceram, alguns me conheceram agora nessa dinâmica de Nilópolis, não tiveram a oportunidade de ter aula comigo da parte pedagógica em específico. Eu tenho uma outra pegada, eu tenho uma outra dinâmica quando eu trato a questão do conteúdo pedagógico, porque a lei ela é muito objetiva. Embora eu busque conceituar muito a lei, não tem jeito, tem aquela dita questão do complete que pega a gente pelo pé. Então, em alguns momentos eu falo, olha, gente, isso aqui precisa memorizar, você precisa... não tem jeito, não tem muito para onde correr, não tem o que eu inventar aqui. Entretanto, quando a gente cai para as questões teóricas, como psicologia da educação, tendências pedagógicas, currículo, avaliação, aí sim eu gosto de trabalhar do jeito que eu gosto, que é desenvolver a questão do conceito, dar dicas sim para vocês, mas não é uma aula que se resume a dicas, né? E eu aconselho que, para além do conceito que eu for trabalhar com relação ao conteúdo, vocês façam anotações daquela banca que você entende que vai realizar o concurso que você quer fazer.
certo? Então, a proposta aqui hoje, como eu falei, era a gente trabalhar a RBO, que é uma banca já escolhida desde 2019 para o concurso de Nova Iguaçu, e como teve a sequência do concurso da Guarda recentemente, a gente acredita que vai acontecer pela RBO, e aí a RBO, assim como o INSEP, mas ela tem um pouquinho mais de provas, né? Ela tem poucas provas dentro da área da educação, mas a gente conseguiu resgatar algumas aqui. IBAN é uma banca que tem ganhado ali praticamente todos os processos de licitação na região dos lagos, então eu estou apostando muito que ela vai ganhar essa licitação em Saquarema. Saquarema está com um salário muito bom, principalmente para quem tem nível superior, que é uma carga horária reduzida, está com inicial de R$4.000. É muito longe, Alessandra, mas para quem não tem matrícula, tenta formatar, tenta levar. Eu mesmo dou o meu exemplo, minha primeira matrícula foi em Volta Redonda. Recentemente, um amigo meu passou para Volta Redonda, virou para mim e falou assim, poxa, eu tenho algumas escolas privadas aqui, você acha que é interessante eu ir para lá? Eu acho, porque matrícula é matrícula. A estabilidade que te traz, ela faz você alçar outros voos, outros planos. Outro concurso que está previsto também, e está na boca para sair, é Macaé. E aí a gente entende que aquela leva ali, uma vez saindo do IBAN ali para Saquarema, é muito provável que Macaé também saia a mesma banca. Se não, a COSEAC, que é uma banca que sempre faz os concursos de Niterói, que é outro concurso que estaria para sair, é uma banca que também costuma fazer concursos de Macaé. Né? Então, a gente tem aí 4 bancas para a gente desfrutar hoje do conhecimento e, obviamente, como eu expliquei, eu acho que eu não cheguei a falar do INSEP, eu trouxe algumas questões do INSEP, mas ela já vai sair do nosso circuito do Mix e vai entrar a FGV, que seria ali a banca para o município do Rio de Janeiro. E a gente vai começar a tatear um pouco essas ideias. Bom, primeira questão que eu quero colocar para vocês é o seguinte, eu destaquei o conteúdo Psicologia da Educação, porque é um conteúdo de base, é um conteúdo que, de fato, cai em todas as provas, mas que existe um arcabouço imenso de autores, de teorias, e que cada banca dessa vai trazer para você um olhar e vai inclinar para um autor, ou pelo menos para algum aspecto específico daquele autor. Por exemplo, quando eu trabalho a questão do Vygotsky, quando eu trabalho Piaget e Vygotsky, eu tenho ali uma polarização muito grande quando eu compreendo que Piaget trabalha psicologia do desenvolvimento e Vygotsky trabalha psicologia da aprendizagem. Compreendendo o que está por trás desses conceitos, que eu vou adentrar daqui a pouco, mas se eu pego a questão do conceito de psicologia da aprendizagem de Vygotsky, eu já consigo compreender, dentro das questões, que tipo de abordagem vygotskiana eles estão mais propensos a pegar na sua prova. Porque dentro da perspectiva da psicologia da aprendizagem, eu vou ter uma série de questões conceituais. A principal delas é que eu não tenho que desenvolver pré-requisitos para a questão da aprendizagem em si, certo? Porque a aprendizagem ela se dá dentro de uma configuração social e cultural, como uma referência externa que vai impulsionar ali a internalização desses conhecimentos sociais e culturais, criando ali significados para que você possa desenvolver a questão da aprendizagem. Diferente de Piaget, que vai trazer uma abordagem mais desenvolvimentista, por isso ele é representante da psicologia do desenvolvimento, justamente porque ele estabelece etapas de desenvolvimento para essa questão da aprendizagem. Então, só de cara vocês já percebem que existem ali 2 polos conceituais que é interessante você demarcar, porque fica uma referência do que Piaget fala e do que Vygotsky fala. Agora, é só isso que eu preciso entender para adentrar a realidade de uma banca? Não. Por quê? Por exemplo, dentro da teoria de Vygotsky, eu tenho tanto essas questões relacionadas à aprendizagem e desenvolvimento, como eu também tenho uma complementaridade da teoria dele que se refere à questão da linguagem e do pensamento. Normalmente,
São essas duas vertentes que acabam sendo exploradas na prova. Uma banca vai dar conta de trabalhar mais esses aspectos em desenvolvimento e aprendizagem, outra vai dar conta de trabalhar mais a questão da linguagem do pensamento, outras podem até unificar os conceitos, mas a gente vai conseguir perceber essa diferença, essas nuances, conforme a gente observa as questões. Então, a dica que eu tenho para dar para vocês é, se eu tenho... Onde é que entra a questão do arcabouço e da musculatura que o Danilo falou para vocês, para a gente começar a colocar em prática? Dentro da questão conceitual. Eu preciso compreender esses conceitos para eu não cair em pegadinha em nenhuma das provas, seja lá a banca que for. Não adianta eu querer chegar para você aqui e só treinar você em torno de uma determinada banca se você não tem base. A gente até consegue fazer um direcionamento de curto espaço de tempo para que você possa executar uma prova razoável, ou às vezes o aluno até vai bem, né? Tem a sorte do principiante, tem uma série de questões ali. Agora, se te falta musculatura, se te falta base, lá na frente, na hora que você lidar com uma questão complexa, a falta da base vai fazer você errar. Eu posso treinar você o máximo possível, mas a primeira dúvida que pintar, se não for uma questão bem objetiva, você vai escorregar. E aqui a gente não quer que você escorregue em questão nenhuma, certo? Então, dentro de psicologia da educação, eu trouxe aqui, começando pela banca, deixa eu ver qual foi a primeira banca, eu acho que é a RBO que eu trouxe. Só um minutinho. Pela banca RBO, eu separei alguns conceitos de Vygotsky. Inicialmente, eu já coloquei para vocês uma diferença básica entre Piaget e Vygotsky, que cria toda essa polaridade ali, né? O pessoal adora colocar ali os dois defuntos para brigarem, né? E, na realidade, em vida, nenhum dos dois brigaram, nem se conheceram. Piaget morreu depois de Vygotsky morreu muito cedo, e inclusive, há registros de que Piaget lamentou muito não ter conhecido Vygotsky, que isso iria aprimorar, talvez, alguns pontos da sua pesquisa que ele não conseguiu chegar ali a um êxito, né? E aí, essa polarização, ela se dá, obviamente, por esse ponto primordial que eu coloquei, que é o quê? É representante da psicologia do desenvolvimento, e o outro, representante da psicologia da aprendizagem. Por que eles são classificados dessa forma? Começa a entender que o indivíduo desenvolve a questão do conhecimento de maneira ativa desde o momento que nasce e que uma etapa é pré-requisito para o desenvolvimento da outra, Piaget. O outro diz que, de uma maneira muito polêmica, né, altamente questionável por muitas pessoas, mas ele embasa e discute muito bem essa questão. O primeiro ponto é compreender que essa transformação do ser biológico para o ser humano, ela se dá justamente porque nós estamos imersos a uma vivência social e cultural que nos traz entendimento da realidade que está à nossa volta. Ponto. Nesse sentido, uma das questões centrais da teoria de Vygotsky será a questão da linguagem, onde, para ele, não haveria desenvolvimento intelectual antes do aparecimento da linguagem. Complicado isso, né? Como assim, Alessandra? Então o bebê, quando faz aquela gracinha e tal, aquela manha, e pererê, parará, ele não está interagindo, ele não tem uma intenção, não existe, então, uma questão da aprendizagem ali, esse cara é louco, é absurdo o que ele está falando. Mas, se a gente for analisar com cautela a teoria, a gente vai entender que, de fato, para que a gente possa interagir de maneira significativa com as questões que estão à nossa volta, é preciso que a gente compreenda um significado. Se eu nunca vi um copo na minha vida e eu observar esse objeto, ele pode ser qualquer coisa para mim. Por que ele é um copo? Porque, socialmente e culturalmente falando, desde pequenininho eu escuto, pega o copo, larga a mamadeira agora, vai beber o copo, vai beber no copo, ensina essa menina a beber no copo.
já está grandinha para tomar mamadeira, né? Tem até uma forçação de barra ali para a criança ir para o copo como se fosse sinal de desenvolvimento, né, e tal, porque ela tem, né, e até dentro de uma condição motora né, porque ela está desenvolvendo ali diversas ações e reflexos para poder segurar o copo e beber a água. Mas, enfim, se eu, até então, não tivesse configurado socialmente que isso aqui é um copo, poderia ser um objeto qualquer, se eu nunca tivesse visto um copo, certo? Como é que eu consigo atribuir significado a ele dentro da minha cabeça? Através da minha verbalização. Então, existe uma configuração de signo aqui, que é o significado de que isto é um copo, e existe o símbolo, que é a maneira como eu vou externar o significado daquilo que eu aprendi, que eu desenvolvi culturalmente falando. E aí, nesse sentido, ele começa a avançar a teoria dele. Se eu compreendo que todo o desenvolvimento da aprendizagem se dará a partir de um referencial social e cultural, o qual esses significados me darão a possibilidade de desenvolver cognitivamente e, obviamente, aprender, né? Isso significa que o meio social e cultural, ele é completamente necessário para que o indivíduo desenvolva. Tanto que a gente tem a fábula dos meninos lobos. Os dois irmãos que nascem na cidade, né? Um vai morar com os lobos e o outro fica morando na cidade, e o que mora com os lobos vai aderir ali, obviamente, todos os costumes dos lobos, né? Enquanto que, ao passo que o outro vai aderir ali à civilização do meio social ao qual ele viveu. E seriam dois irmãos, nascidos na mesma barriga, com a mesma genética, mas a fábula mostra exatamente essa diferença social e cultural que se dá por essa necessidade de você compreender que toda e qualquer informação ela precisa ser intermediada e carregada de significados sociais e culturais. Senão, não tem significado algum. Então, ele não era tão louco assim como as pessoas, né, inicialmente gostam de dizer, até porque Piaget tem uma teoria muito mais antiga, no sentido de socialização, vamos colocar assim. Vygotsky, durante muito tempo, a teoria dele não foi disseminada, não foi colocada, mas você começa a perceber que faz algum sentido, né? E aí ele diz, eu vou para o último tópico, porque os dois primeiros eu acabei falando. Essas informações intermediadas e reelaboradas se concretizam numa espécie de linguagem interna e caracterizará a sua individualidade. Quer dizer, cada indivíduo possui uma subjetividade de ação. Por mais que as irmãs siamesas, né, convivam ali juntas o tempo todo, estejam no mesmo lugar o tempo todo, uma tem a visão de um lado e a outra tem a visão do outro. Uma vai viver uma realidade aqui, a outra vai viver uma realidade ali. Então, esse desenvolvimento, ele é individual. E quando ele fala dessa questão dessa linguagem interna, aí é que é o grande boom da teoria dele. Por quê? Porque ele vai avançar as questões psicológicas da nossa mente, claro que com os primeiros conceitos, quais são? Essa questão da informação, ela é intermediada pelos significados sociais, históricos e culturais, certo? Está caindo? Está caindo para todo mundo ou é só para a Jéssica? Não, mas está certinho, está indo, não está caindo não. Está dando para ouvir direitinho. Está caindo? Não. Jéssica, deve ser a sua internet. Eu estou vendo que tem algumas pessoas caindo aqui. Deve ser a internet. Dá uma mexida aí que deve ser a internet. Sexta-feira, né, é um dia muito ruim por conta do uso, né? As pessoas estão em casa e estão usando muito, certo? Bom, e aí quando ele fala dessa linguagem interna, é que é o grande boom. Porque, num primeiro momento, eu consigo compreender que eu preciso dessa relação social e cultural para desenvolver significados. No segundo momento, eu compreendo que esses significados são, através de uma questão constituição simbólica, ele acaba tendo essa externalização, vamos colocar assim, né? Mas antes de eu conseguir chegar a uma configuração de linguagem verbal, eu tenho toda uma leitura de linguagem interna, né? Que é exatamente o período que aquela criança não verbaliza,
mas que, de uma maneira muito primária e muito primata, ela acaba tendo algumas movimentações intencionais que se constituem de um certo sentido, mas muito imediatista. Ou seja, segundo Vygotsky, por mais que eu compreenda que esse desenvolvimento intelectual ele vai se dar com o aparecimento da linguagem, porque eu preciso disso para configurar o significado das questões sociais e culturais, por mais que ele compreenda isso, ele vai admitir que dentro da nossa espécie humana, até porque nós vemos dos primatas, né? Até por uma questão de sobrevivência, mesmo sem nos falar, nós estabelecíamos comunicação por gestos, né? É só a gente ver aqueles filmes, né, quando mostram ali a nossa configuração antiga dos macacos, dos primatas em si, não falavam, mas conseguiam estabelecer uma certa comunicação, certo? Então, eu tenho ali o que ele denomina como uma linguagem, né, um pensamento pré-verbal. Mas, para ele, as questões só terão sentido, de fato, com o aparecimento da linguagem, com a configuração desse pensamento verbal. Ou seja, ele admite que existe uma intencionalidade, que existe uma comunicação, mas uma comunicação muito primária antes do aparecimento dessa linguagem. Tanto que, se a gente for observar, pega uma criança pequena, dá uma informação para ela, passa um tempo e pergunta. Vê se ela não vai ficar assim, ó. Não sei. Por quê? Porque essa linguagem pouco elaborada não dá a ela a possibilidade de internalizar mais códigos e manter determinadas informações. Então, é um processo. Mas não é um processo em etapas, não é um processo que diz assim, ó, eu preciso desenvolver isso para depois desenvolver aquilo. É um processo constante de intermediação entre o meio social e o indivíduo que internaliza essas questões e estabelece essa linguagem interna, conforme ele vai convivendo com esse meio social. E, obviamente, aderindo ali cada vez mais esses significados. Ok? Então, essa aprendizagem ela começa nesse meio externo e ela vai sendo reelaborada de acordo com a subjetividade desse indivíduo, numa espécie de linguagem interna, para depois virar uma linguagem falada e estabelecer um pensamento verbal. Ok? Claro que a gente ainda tem muitas coisas para falar sobre isso, mas eu separei alguns pontos para ajudar a gente a responder as questões. Nesse sentido, é importante que vocês tenham alguns conceitos, né? Signos são referências sociais e culturais internalizadas pelos indivíduos. Foi o exemplo que eu dei do copo aqui, ó. Só sei que isso é copo porque culturalmente eu consolidei isso, né? Símbolo é a expressão do signo através da linguagem, eu vou verbalizar. E aí, simbolicamente, eu consigo me comunicar e você consegue me entender, eu consigo te entender. E, com isso, a aprendizagem vai se desenvolvendo, sem uma determinada ordem. Por quê? Se o indivíduo aprendeu, logo ele desenvolveu. Eu não tenho um estabelecimento de ordem aqui para ele aprender algo, para ele desenvolver algo para aprender alguma coisa depois. Isso é um ponto primordial de Vygotsky. Internalização, movimento realizado por cada indivíduo que visa constituir os significados através de sistemas funcionais, cuja finalidade é organizar adequadamente a vida mental do indivíduo em seu meio. Cada um vai internalizar de uma forma, pela vivência que ele tem, pela experiência, pela maneira como ele está se socializando, pela forma como ele está se movimentando dentro dessa cultura social. E aí ele vai produzindo ali, né, esses significados internos de acordo com essa realidade externa até que ele venha verbalizar, para que esse desenvolvimento intelectual possa de fato acontecer, onde aprendizagem e desenvolvimento acontecem de forma simultânea. Se eu aprendi, eu desenvolvi. Se eu aprendi, eu desenvolvi. Não tem uma ordem específica para um ou para outro. Ok? Bom, nesse sentido, um dos conceitos mais usuais para a Vygotsky é a zona de desenvolvimento proximal. E aí a gente precisa entender que isso é obrigação, né? Isso faz parte da musculatura de vocês.
Não tem como fazer um concurso público sem compreender de fato o que é uma zona de desenvolvimento proximal. Primeira questão que a gente precisa entender, óbvio que tem várias questões conceituais que eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito extenso. Mas a primeira questão que a gente precisa entender, eu já falei sobre o processo de internalização, já falei sobre o papel da linguagem dentro desse processo, e se eu compreendo que essa realidade social e cultural ao qual o indivíduo está imerso é o que vai fazer com que ele comece a desenvolver essa questão das aprendizagens, logo, eu posso dizer que existe em cada indivíduo um nível de desenvolvimento real. O que é o nível de desenvolvimento real? A criança nasceu, né? E ela começa ali a interagir, segundo Vygotsky, não tem um pensamento verbal, não tem uma organização, um desenvolvimento intelectual especificamente, tem ali uma comunicação de uma maneira muito primária, dentro de uma articulação de um pensamento não verbal, e ela vai convivendo ali, vai experimentando, né? Dentro das questões sensoriais, ela vai experimentando, ela vai vivendo, ela vai botando a boca, vai... Esses detalhes Vygotsky não trabalham. Ele não trabalha. Por quê? Porque ele estava muito preso a compreender essa questão do desenvolvimento cognitivo do indivíduo atrelado às questões psicológicas, certo? Então, internamente, imerso a essa realidade, ele vai construindo a sua estrutura individual ali, através desses estímulos, obviamente, até que ele chegue à configuração da fala. Quando ele chega a essa configuração de fala, ou seja, ele começa a externar simbolicamente aquilo que ele aprendeu imerso a essa realidade, internalizou e desenvolveu individualmente e internamente, isso significa que a aprendizagem começa a aflorar. No sentido de que, com essa linguagem, esse pensamento começa a se organizar. E quando esse pensamento começa a se organizar, ele tem o que Vygotsky chama de nível de desenvolvimento real, que é aquilo que ele é capaz de fazer sozinho. Certo? Por exemplo, o exemplo do copo mesmo que eu dei. Óbvio que envolve toda uma questão motora para ele poder beber a água e tal, enfim. Mas para ele fazer esse movimento de uma maneira muito intencional, compreendendo os sentidos sobre essa questão do copo, ele vai precisar falar. Ele vai precisar desenvolver essas relações aqui. Ele pode até aprender a beber, vai ficar no primeiro momento, dá. Pode até acontecer isso. Mas esse dá pode ser a água, como pode ser uma outra coisa. Você não tem uma relação precisa sobre o que de fato esse menino quer. Você vai aprendendo ali no supetão, né? No dia a dia. Isso é uma configuração social e cultural. Mas quando ele domina, pede, bebe e domina, é algo que ele pode fazer sozinho. Isso faz parte do nível de desenvolvimento real dele, né? Bom, se de um lado eu tenho aquilo que o menino pode fazer sozinho, nível de desenvolvimento real, do outro lado eu vou ter um nível de desenvolvimento potencial. O que é isso? Quando eu falo assim, esse menino tem potencial para isso, ele é inteligente, ele tem potencial para desenvolver isso ou aquilo, né? Ou seja, ele tem potencial, mas ele ainda não desenvolve. Ele tem potencial, mas ele ainda não domina. Então, o nível de desenvolvimento potencial é aquilo que ele é capaz de fazer, mas com a ajuda do outro. Por quê? Porque ele ainda não faz sozinho. Não é nível de desenvolvimento real. Então, nível de desenvolvimento real, nível de desenvolvimento potencial. O espaço entre o que ele sabe e o que ele está aprendendo chama-se zona de desenvolvimento proximal. Alessandro, o que significa essa zona? Significa, como eu disse para vocês, que se existe um curso psicológico interno da questão da aprendizagem, e eu não tenho etapas pré-determinadas, que primeiro isso, depois aquilo, aquilo outro, significa que tem uma zona, né? Só a gente pensar no espiral, né? No movimento espiral, que vai estabelecer um caminho psicológico para a minha constituição de aprendizagem. E não há caminho melhor para isso do que eu
partir daquilo que eu já sei, da minha zona de conforto, daquilo que é real para mim. Qual é a grande contribuição de Vygotsky para a questão da educação nesse sentido? Fazer com que os professores compreendam que, sem adentrar essa realidade social e cultural, esse nível real que o seu aluno está, você não consegue desenvolver absolutamente nada para ele. Pode ser que você consiga fazer com que ele memorize alguma coisa, mas daqui a pouco ele pode esquecer. E quando você parte desta realidade, desses significados, você consegue reconfigurar esse conhecimento de modo que essa aprendizagem fique. Então, essa é a grande importância, né? Nível real, aquilo que eu domino. Nível potencial, aquilo que ele faz com a ajuda do outro. Quem é o outro? O professor, o pai, a mãe, o irmão mais velho, aquele que é mais experiente. E o espaço entre isso, que é uma movimentação, né? Imaginar, é uma movimentação interna do nosso cérebro, é a zona de desenvolvimento proximal. Quando eu estou dando aula para você, você está buscando uma associação com algo que você já aprendeu sobre isso, até porque todos aqui são professores. Em algum momento vocês ouviram falar em zona de desenvolvimento proximal. Pode não ser da maneira como eu estou explicando agora, pode, mas com certeza a sua cabeça está tentando lembrar de alguma aula que você assistiu sobre isso. Certo? E aí eu coloco aqui, ó, existem pelo menos 2 níveis de desenvolvimento identificados por Vygotsky. Um real, já adquirido ou formado, que determina o que a criança já é capaz de fazer sozinha, e um potencial, a capacidade de aprender com outra pessoa. Assim, a aprendizagem interage com o desenvolvimento, produzindo aberturas nas zonas de desenvolvimento proximal. Conceito: distância entre aquilo que a criança faz sozinha e o que ela é capaz de fazer com a intervenção do adulto. Potencialidade para aprender, que não é a mesma para todas as pessoas, ou seja, distância entre o nível real e o nível potencial. Nas quais as interações sociais são centrais, estando, então, ambos os processos de aprendizagem e desenvolvimento interrelacionados. Por quê? Porque essa zona de desenvolvimento proximal, ela vai depender de cada indivíduo. Né? Nós estamos aqui trabalhando e cada um de vocês está estabelecendo uma relação. E se vocês conseguirem aprender esse conteúdo, vocês desenvolveram, ponto final. Ok? Certo? Bom, vamos seguir. Aí a gente chega, né, em mais um conceito dele, que é esse diacho das funções psicológicas superiores. São aquelas funções mentais que caracterizam o comportamento consciente do homem. Ou seja, se é consciente, uma das primeiras questões que vocês precisam saber, ó, linguagem apareceu e está desenvolvida. Por quê? A linguagem ordena o pensamento. Outra dica que eu dou: quanto mais desenvolvida for a linguagem, maior a articulação do pensamento, segundo Vygotsky. É só vocês imaginarem, lembrarem como era a cabeça de vocês lá no ensino fundamental, como é que fica no ensino médio e como é que é hoje com o ensino superior para quem tem. E mesmo quem não tem ensino superior, mas que tenham outras experiências, até com a própria maturidade, né, com o desenvolvimento de outras leituras, de outras questões, como você hoje consegue planejar melhor as suas situações do que outrora? Vê se não faz sentido o que ele coloca. Quanto mais desenvolvida for a linguagem, maior a capacidade de articular o pensamento. Então, o comportamento consciente do homem, sua atenção voluntária, percepção, memória e pensamento. Este último constitui uma perspectiva metodológica que chama a nossa atenção para a compreensão de diversos aspectos da personalidade do homem. Quer dizer, a questão do pensamento, ela vai estar embasada dentro dessas relações, obviamente, mediado pela questão da linguagem, né? E ela traz muitas questões que estão intrínsecas ali dentro da ação do homem, né? A maneira como ele pensa, que é o que vai estabelecer ele enquanto sujeito dentro desse processo. Ok? Agora, o que seriam essas funções psicológicas superiores? Nada mais, nada menos do que a organização do seu cérebro. Cada
indivíduo possui essa organização. E aí o processo de aprendizagem se dá pelo que eu falei lá no início. Relação social e cultural, internalização. Internalização, com o aparecimento da linguagem, eu tenho esse comportamento consciente. E aí, se eu tenho essas faculdades mentais bem organizadas, quanto mais organizadas elas são, mais eu consigo observar, perceber, memorizar até, e desenvolver a minha questão do pensamento. Mas isso é associado com o desenvolvimento da linguagem. Sempre. Ok? Vamos à questão. A questão fala de zona de desenvolvimento proximal. RBO. Vou fazer algumas anotações aí sobre RBO. É uma banca que possui um viés progressista. Quando eu falo viés progressista, são discussões sobre as relações da sociedade para além de uma questão capitalista, tá? Mais voltado para as questões culturais, matérias de currículo, diversidade cultural, é uma pegada muito forte da RBO dentro de um viés progressista. Fora isso, ela vai culminar muito bem, ela vai dialogar muito bem com essa questão progressista dentro das questões de currículo e dentro da psicologia da educação, trazendo ali tanto Vygotsky quanto Piaget, quanto uma linguagem que se apoie no construtivismo como um todo. Tanto que o conteúdo que eu escolho para a gente discutir depois é a tipologia de conteúdo. Né? Mas é uma banca também que, diferente das outras que acabam polarizando Vygotsky e Piaget, trabalha muito com Vallon. Trabalha muito com Vallon. Então, fica essa dica. Quem vai fazer um concurso da RBO não pode deixar de compreender conteúdos de Vallon. Ok? Vamos à ZPD, né? A ZDP. A ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, pode ser definida como. E aí? O que vocês acham? Vocês marcariam? E um nível que pode alcançar com a ajuda de um colega mais competente ou mais experiência nessa tarefa. E aí a gente já começa a perceber como essa banca pega em alguns pontos. Vocês vão ver que vocês não vão errar o pedagógico, e sim o português. Ninguém se arrisca? Eu me arrisco na B, de bola. B de bola? Beleza, vamos lá. A distância entre o nível de resolução de tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando independentemente. Esse independentemente não te deu uma estranheza, não? Me deu, por isso que eu fiquei entre a B e a C. Mas esse independente me deu uma estranheza, porque, tipo assim, não preciso de ajuda para nenhum dos dois casos. Uhum. Pois é, mas assim, foi o que eu falei, agora a gente observa que a gente acaba errando não o pedagógico, mas o português. Por quê? Essa questão, independentemente, se a gente for observar, né, não tem vírgula, não tem nada, né, não é um independentemente de indissociado, e sim um independentemente de fazer sozinho. Nível real não é isso? Aquilo que ele faz sozinho? Sem a ajuda de ninguém? A pergunta é, o que é a zona de desenvolvimento proximal? Distância entre o nível de resolução de tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando independentemente e o nível que pode alcançar com a ajuda de um colega mais competente ou mais experiente nessa tarefa. Resposta certa, B de bola. Aí eu consegui ver o real e o potencial. Exatamente.
Conceitualmente, você vai seguro para a prova quando você entende o conceito. Agora, a banca quis jogar, né? Olha, D. A distância entre o nível de resolução de tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando independentemente, igualzinho a B. E o nível que pode alcançar fazendo uma pesquisa. Que pesquisa é essa? Que pesquisa é essa? Eu falei de pesquisa dentro da teoria? Não. Eu falei que um nível ele faz com a ajuda do outro e o outro ele faz sozinho. Certo? Então, a D não pode ser. O nível de resolução de tarefa que uma pessoa pode alcançar atuando sozinha. Não. Vygotsky, ele vai ser muito claro dizendo que esse desenvolvimento da aprendizagem vai se dar no meio dessa intermediação. Precisa do outro para desenvolver. Precisa do outro para aprender. Ok? Então, resposta certa, B de bola. Certo? Bom, seguindo um pouco, daqui a pouco a gente volta no Vygotsky, mas seguindo um pouco dentro da psicologia da educação, e já que eu estou falando da RBO, eu pulei, daqui a pouco a gente volta, vai falar de outras bancas, né? Mas já ficam lá os conhecimentos de Vygotsky para a gente trabalhar nas outras bancas e mais o aprofundamento de algumas questões lá. Mas o Vallon, ele não está nessa polarização, né? Entre ser desenvolvimentista ou ser sócio-interacionista ou ser representante da psicologia da aprendizagem. Não. Vallon ele vai circular ali entre as duas teorias de uma maneira muito peculiar. Né? Por quê? Primeiro, ele trabalha o entendimento de que o desenvolvimento do indivíduo ele tem que ser visto de maneira integral. Nesse sentido, ele vai ter ali o entendimento da articulação de pelo menos 3 dimensões. Quais são elas? A afetiva, psicomotora e cognitiva. Daí, ele já vai ter ali uma configuração, obviamente, contrária a uma perspectiva tradicional. Por quê? Dentro de uma perspectiva tradicional, eu tenho apenas o aspecto cognitivo como interessante para essa escola. Agora, se eu pego a teoria de Vallon e eu compreendo que esse desenvolvimento se dá de maneira articulada, eu compreendo que a questão afetiva vai interferir no cognitivo, a questão psicológica psicomotora vai interferir no cognitivo, de modo que eu não posso observar esse desenvolvimento de maneira indissociada, desconectada, certo? Como ele estabelece etapas para o desenvolvimento integral do indivíduo e não da questão cognitiva em si, porque ele já trabalha com o desenvolvimento integral, né? Óbvio que ele vai ter um aspecto desenvolvimentista na teoria dele. Mas quando ele diz que há uma necessidade de compreender a articulação desses 3 fatores e ele afirma dentro da sua teoria que não há um desenvolvimento linear nessa relação do conhecimento, nessa relação cultural e simbólica, ele também não é um autor apenas exclusivo da psicologia do desenvolvimento ou desenvolvimentista. Ele acaba circulando tanto no desenvolvimentista quanto na questão socio-interacionista, porque a questão social e cultural para ele também tem peso. Certo? Um dos pontos primordiais, quando a gente trabalha Vallon, é a gente perceber o quanto essa questão do desenvolvimento afetivo e psicomotor interferem exclusivamente na configuração cognitiva do indivíduo. De modo que, em alguns momentos da vida desse indivíduo, você tem uma permanência maior de outros fatores muito antes de chegar à questão do desenvolvimento cognitivo de fato. Né? Tanto que ele vai falar que há, por exemplo, na primeira fase dele, que ele chama de impossível emocional, uma predominância do aspecto afetivo. Porque a criança ela vai se desenvolver afetivamente. E isso vai influenciar o desenvolvimento dela cognitivo, no aspecto motor, em todas as suas instâncias. Recentemente, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que é especial, né, que é deficiente, e ele
estava assim um tanto quanto nervoso, agressivo, a gente não estava conseguindo entender, porque ele é extremamente carinhoso, né? E aí minha irmã foi à reunião da escola e tal, e percebeu que a irmã que estuda na mesma escola não estava ali no horário da merenda, no horário do intervalo com ele mais. E ele passou a ficar agressivo, ele passou a ficar chateado. Até porque ele ainda não tem a questão da oralidade, né? Ele já está andando, a questão psicomotora dele está, mas ele não tem oralidade para se expressar. Mas a questão afetiva estava influenciando literalmente no desenvolvimento dele. Consegue perceber? Então, Valon vai trazer para a gente essa necessidade de compreender esses 3 fatores de maneira articulada, compreender, e aí você vai compreender que há uma maneira integrada, uma necessidade de você observar essas questões de forma integrada e compreender que isso não ocorre de maneira linear, certo? E aí, nesse sentido, ó, eu trago para vocês um esqueminha onde ele diz, olha lá, o que é cognitivo? Vinculado com escalas que vão do conhecimento à síntese e à avaliação. Afetivo, vinculado a afetos, valores, sentimentos e crenças. Psicomotor, vinculado a habilidades do corpo. Aí tem um esqueminha que mostra aqui, ó, o cognitivo lá isolado, o afetivo isolado, o psicomotor isolado. Cognitivo e afetivo, ó, eficiente tradicional. Por que eficiente tradicional? Porque se você deixa a questão psicomotora de lado, você vai ter lá, ai, que bonitinho. Eu me lembro da tia Aline, quando eu estava no jardim, que eu só tirava a honra ao mérito em primeiro lugar, né? A questão da afetividade estava ali, ó, latente. Quando eu cheguei no pré-escolar, que o buraco foi mais embaixo com a alfabetização, acabou o afetivo, entendeu? O negócio ficou estreito para mim. Mas eu me lembro, né? E tal. Mas como eu vou fazer que esse aprendizado se torne, de fato, efetivo, sem considerar o aspecto psicomotor? Até porque, para Valon, o aspecto motor, ele antecede o desenvolvimento cognitivo. Você quer ver? Por que eu preciso desenvolver na educação infantil essa questão corporal? Porque a criança ela precisa ter firmeza do seu corpo para ela poder andar, para ela poder ter direcionamento. Sem direcionamento, você não aprende. Então, não adianta só desenvolver uma questão cognitiva com afetiva ali, igual a tia Aline, onde eu vou ficar ali cobrindo, até ter uma tendinite, tirando em primeiro lugar, fazendo a vogal A certinha, tudo bonitinho, e deixar o psicomotor de lado, porque uma coisa está interligada à outra. Né? Cognitivo e psicomotor, conhecimento de prateleira, né? É aquela coisa bem assim, visual, que eu até costumo brincar, ai meu Deus do céu, né? Vem aqui o dever, a criança só cobre, da tendinite, não tem relação de Lé com Cré. Sem a questão afetiva, não há uma inter-relação. Afetivo com psicomotor, sem conteúdo, só oba-oba. Por quê? Porque falta o cognitivo. Né? Agora, se eu tenho os 3 articulados, aprendizado efetivo e acelerado, porque a todo momento eu preciso interrelacionar essas três dimensões. É óbvio que em um dado momento o afetivo vai se valer mais, o psicomotor vai se valer mais, o cognitivo, sim, isso vai acontecer. Mas, para eu pensar no desenvolvimento do indivíduo de maneira integral, eu não posso indissociar de maneira nenhuma esses 3 aspectos de domínio, de aprendizagem, certo? E aí são os estágios dele, né? Um pouco diferente de Piaget, ele traz ali o impossível emocional, que seria o primeiro ano de vida, muito regido pela questão da afetividade em si. E aí a gente compreende que toda a questão do desenvolvimento, ela primeiro precisa passar pela questão afetiva. Precisa. Né? Ah, até quando ele está grande? Até quando ele está grande. Como é que você vai aprender com um professor que você não gosta? Não é mais difícil? Pensa bem. É afetivo. Como é que você vai aprender uma matéria que você não gosta? Não é mais difícil? Você pode até aprender, mas é mais difícil, não é? Porque não tem uma afetividade, não tem um interesse, não tem uma vontade. Certo?
Estágio sensório-motor ou projetivo, de 1 a 3 anos. Predominam as atividades de investigação, exploração e conhecimento do mundo social e físico. Sincretismo presente, ainda não tem um pensamento lógico, imitação motor e gestual. É a questão da imaginação, né? O Vallon, ele trabalha muito com a questão de que durante todas essas fases, até chegar ali nos 6 anos de idade, a criança ela circula muito entre essa questão da imaginação, né, do sincretismo, e passa depois para uma inteligência mais imediatista, que seria ali o simulacro pela imitação, ou seja, a imitação ela é um sinal de inteligência, né, onde ele vai imitar, onde ele vai reproduzir algumas questões sociais. É por isso que, por exemplo, quando a criança vai para algum tratamento, alguma questão psicológica, a primeira coisa que se pede é para ela desenhar, porque através daquele desenho ela vai reproduzir algo que vai me dizer algo, certo? Mas, independente dessa questão do secretismo, que seria outro conceito de Vallon, que a gente precisa desenvolver mais em aulas, mas esse estágio sensório-motor, ele está muito caracterizado pelas questões psicomotoras. E aí, obviamente, que a criança se conhecer o seu corpo, ter firmeza do seu corpo, quanto mais ela consegue ter segurança, melhora as articulações afetivas e cognitivas para o desenvolvimento dela. Ok? Estágio personalístico, de 3 a 6 anos. Aparece a imitação inteligente, como essa questão do simulacro, né? A qual constrói significados diferenciados que a criança dá à própria ação. Inclusive, essa é a fase muito focada no eu, né? Porque que é o personalístico. E aí a gente associa também, acaba associando um pouco com o egocentrismo do Piaget, né? Porque a criança ela tem uma dificuldade de primeiro, ela se vê como a terceira pessoa sempre, né? E depois, enquanto ela está ali 1 ano, 3 anos, de 1 a 3 anos, né? Até 4, né? Mas, enfim, aqui ela começa a ter essa configuração mais do eu, né? Não chega a ser logo no iníciozinho de 3, mas se você for observar, se você tem uma criança pequena, pode observar que ela fala dela sempre em terceira pessoa. Porque a Emanuele ganhou presente? A Emanuele isso por quê? Porque a visão que ela tem dela é a partir de você, né? E você chama ela pelo nome. Quando começa essa questão do estágio personalístico, ela começa, opa, eu sou alguém nesse mundo. Então, é o eu, é o meu, né? Ela começa a entender que ela faz parte desse contexto, ela não se vê de fora, ela se vê dentro desse processo, ok? O estágio categorial, aos 6 anos a criança passa ao trazendo avanços na inteligência. É aqui, né, que se considera ali o fim da imaginação exacerbada da criança, óbvio que ela continua imaginando, a questão do sincretismo, das fantasias, mas é aqui que a criança está no momento mais propenso, por exemplo, para a questão da alfabetização. Segundo o Vallon, há a partir dessa socialização, a partir dessa vivência toda, sem você fazer cortes sobre o momento em que essa criança tem ali a condição de simulacro, de imaginar, compreender que essa aprendizagem tem que estar vinculada a uma questão afetiva, psicomotora, e trazer todo o desenvolvimento dela, a firmeza e entendimento de quem ela é, configurando ali nesse estágio personalístico, aí sim ela tem condições de desenvolver outras questões de caráter mais conteudistas, mais cognitivos. Não é à toa que a gente tem o nosso ensino fundamental a partir de 6 anos de idade, certo? E o estágio da adolescência, a gente volta ali, né, a uma configuração pessoal, afetiva muito forte, né, aquela crise existencial, quem sou eu nesse mundo, porque tudo eu, e pai, pum, enfim, né? A gente tem ali aquela fase um pouco chata do adolescente que acha que ele é o centro do universo. Ok? Bom, e aí, ó, questão da RBO, que traz, óbvio que não trouxe o nome, e nem a da ZDP trouxe, né? Outra característica que a gente vê, a RBO ela vai trazer o conceito, e você vai ter que saber quem é esse autor para você não errar, né? Considere as afirmativas a seguir. A afetividade antecederá o desenvolvimento da inteligência, certo ou errado?
Certo ou errado? Vamos, gente. Escreve. A afetividade antecederá o desenvolvimento da inteligência. Certo ou errado? É preciso se desenvolver para então aprender. Certo ou errado? Primeiro se aprende, para então se desenvolver. A emoção concebe-se como ponte para o mundo social. O que está certo, Elisângela? Que saiu muito depois aqui para mim. A primeira. A afetividade antecederá o desenvolvimento da inteligência, exatamente. Por quê? Percebe que até eu chegar na configuração dos 6 anos de idade, onde você trabalharia mais esses aspectos de inteligência, não o cognitivo em si, mas de inteligência, de conteúdos e tal, que o cognitivo ele vai estar permeado ali no desenvolvimento da criança, articulado ao motor e ao afetivo. Mas, antes de tudo, até mesmo considerando a primeira etapa, né, impulsivo emocional, a afetividade está ali. Ela é a primeira. É um dos pontos primordiais de Vallon. Associada a isso a questão do ato motor anteceder o ato mental. Justamente por conta dessa questão da firmeza, de você se conhecer, porque isso te dá mais força para você projetar o desenvolvimento da sua inteligência depois. Conseguem perceber? Conseguiram alcançar? É preciso se desenvolver para aprender, para então aprender. Bom, Vallon fala que não acontece de forma linear. A teoria dele se prende na inter-relação entre esses 3 fatores de desenvolvimento, que é o psicomotor, o afetivo e o cognitivo. Tem etapas, sim, mas ele diz que não é linear. Logo, eu não tenho como dizer isso. Quem vai trazer isso é Piaget. Ok? 3. Primeiro se aprende e então se desenvolve. Se a gente fosse fazer uma jogadinha lá, embora eu não concorde que isso seja uma frase de Vygotsky, mas para uma associação um pouco simplista, eu tenho que dizer que a aprendizagem antecede o desenvolvimento quando eu falo em Vygotsky, não em Vallon. Porque se ele diz que eu não tenho essa necessidade de desenvolver determinados aspectos para aprender, e diz que se o menino aprendeu, ele desenvolveu, né? Logo, eu preciso que a aprendizagem anteceda essa questão do desenvolvimento. Aprendeu, desenvolveu. Não gosto muito dessa frase, primeiro aprende para depois desenvolver, porque não foi bem isso que ele quis dizer, mas, de uma maneira simplista, se encaixaria, compreendendo que a aprendizagem precede desenvolvimento, numa vertente mais vigotskiana, não de Vallon. 4. A emoção concebe-se como ponte com o mundo social. Sim, certinho. 5. A comunicação com o mundo se dá por meio da linguagem. Quem vai falar isso? Vygotsky. E aí, mas Alessandra, que questão covarde. Eles não estão dizendo aqui que é o Vallon especificamente, mas se são 2 afirmativas corretas, eu vou ter que trazer essa configuração para o autor. Até porque, deixa eu ver se tem algum 3 e 4 aqui, ó. Não tem. Se tivesse 3 e 4, 3 e 5, tem algum 3 e 5? Não tem. Se tivesse 3 e 5, eu poderia até configurar, né, que se fosse o Vygotsky, eu teria ali 2, né, 2 afirmativas. Mas, como eu disse para vocês, eu não gosto dessa afirmação, que primeiro se aprende para então desenvolver, porque não foi isso que ele disse. Então, a única que estaria dentro do que o Vygotsky apresenta é assim. Olha, Sandra, nessa daí eu não sei se eu peguei não sei se o raciocínio que eu usei está certo, mas vou falar. Repete, não entendi. Nessa questão aí, eu usei o raciocínio que você falou no início, eu não sei se deveria ser usado, mas eu usei. Por exemplo,
você falou que Vygotsky ele fala sobre o desenvolvimento da aprendizagem. O Valon, você falou sobre conceito. Aí no Valon você falou sobre afetivo e psicomotor. Aí quando está falando assim, de aprender, está falando do conceito de aprendizagem. Quando você falar de... qual é a outra questão lá do 3? Espera aí, que saiu aí. Quando foi falar de o 3, está falando de aprender para se desenvolver. Está falando de aprendizagem. O 2 também está falando de aprendizagem. O único que estava falando sobre afetividade e emoção era a 1 e a 4. Por que está falando? A comunicação com o mundo se dá por meio da linguagem. Se a gente for colocar, está dizendo que a aprendizagem se dá por meio da linguagem. Aí eu descartei. Mas, assim, é uma forma, é um raciocínio para você fazer. Mas, assim, o que eu quero que vocês percebam, né, e é um perfil dessa banca, a gente resolveu a primeira questão. E a gente viu que ela não dá nome aos bois, né? Ela traz a teoria ali nua e crua, sem o nome do autor, sem um ano de referência, sem nada. E aí fica muito aberto, né? Porque, tipo, se eu tivesse aqui duas afirmativas vigotskiana, por exemplo, né? Quem me garante que essa questão está sendo conduzida de fato para que eu entenda os conceitos de Valon? Ele não disse nome. Mas o que me garante? O que me garante sou eu ter os dois itens, né, especificados de acordo com a teoria dele e, obviamente, entender que se são as afirmativas corretas... Perdão, está escrito aqui embaixo, olha só, eu aqui viajando, agora que eu estou vendo aqui. Está escrito embaixo. Eu não tinha visto, não. Aí eu peguei isso daí, eu falei, a Valon não fala sobre isso aqui, é por isso que eu... Não, aí ela deu, né? Aí ela deu a questão. Mas eu estou mostrando para vocês que, de uma outra forma, porque na primeira não teve, né, na ZDP, eu estou mostrando para vocês que, mesmo que a gente não tivesse ali o nome do Valon, que dificultaria muito a questão, mas a gente não tem opção ali que traga dois conceitos, né? Ou um conceito verdadeiro, e para eu dizer que um está verdadeiro e os outros dois, ficaria um pouco confuso, né? Então, é o Valon mesmo, a resposta certa, tá ali o Valon, resposta certa B de bola, 1 e 4 estão corretas, entendendo essa articulação ali entre os fatores cognitivos, afetivos e psicomotor. Deu uma caída aqui na hora que eu estava explicando, tá, gente? Bom, vamos lá. Aí a gente vem avançando um pouquinho aos conceitos de Vygotsky para compreender a pegada do IBAN, a pegada da Koziak e do INSEP. As questões que eu trouxe do IBAN, a gente resolve, né, mamão com açúcar, tá? Mamão com açúcar. Logo de cara ali, você olha assim, ó, pum, mamão com açúcar, a resposta. Inclusive, IBAN tem essa característica. Ou você sabe, ou você não sabe. Ela é uma banca extremamente conceitual, objetiva e de pontuação muito alta. Ou seja, vai ser... E ela é importante ser estudada na sua individualidade, porque compreendendo aqueles assuntos que mais caem, você consegue ir na complexidade da questão. Ou seja, eu não tenho no IBAN uma questão muito complexa sobre Vygotsky que eu tenha vivenciado. Pode ser que tenha, mas normalmente a pergunta é sobre zona de desenvolvimento proximal. Normalmente. É óbvio que se você domina os conceitos, qualquer outra pergunta que caia dentro da questão do desenvolvimento, da aprendizagem, da linguagem, do pensamento, conforme você vai fazendo a musculatura, você consegue resolver de boa. Teve uma questão que eu não lembro se foi do IBAN, eu vou trazer nas nossas aulas, muito covarde, sobre a questão dos tipos, que foi de Piaget, né? Dos tipos de linguagem que Piaget entende ali na questão do desenvolvimento. Muito covarde. Mas se você sabe o conceito, você não erra, né? Então, o IBAN, eu trouxe uma questão bem objetiva, que é bem a característica dela, mas
A COSEAC, né? Eu acho que eu não trouxe INSEP de psicologia, não. A COSEAC, eu trouxe, mas trouxe Piaget, porque ela cai mais Piaget, tá certo. Ela já é uma banca mais, assim, difícil. Ela não é uma banca fácil, né? O COSEAC. Por quê? Vamos lá. Tem duas questões ali que envolvem um direcionamento específico da questão conceitual do Vygotsky sobre o entendimento do conceito científico e o do conceito espontâneo. Não é difícil a gente entender isso, de maneira nenhuma. Vocês vão conseguir entender, vai ficar na cabecinha de vocês. Mas, normalmente, nos cursinhos, a gente não avança essa questão. A gente vai trabalhar conceito de ZDP, vai falar sobre linguagem, pensamento, psicologia da aprendizagem, né? Essa questão socio-interacionista, da caracterização, mas dificilmente você se atenta a essa questão do conceito científico, porque acaba sendo muito específico, né? Mas lembra quando eu falei para vocês dos complexos superiores psicológicos e de como você tem uma relação, né, do seu próprio cérebro com as associações que você faz nesse processo de internalização como um circuito interno de desenvolvimento? Então, né, estão lembrados disso? Né? Ou seja, essa relação social e cultural me dá ali a base de como eu tenho que pensar essas relações em torno do conhecimento. Eu vou internalizar isso porque eu estou imerso a essa realidade. Óbvio que num dado momento imitando, num dado momento, né, até que isso se torne uma ação voluntária minha. Mas essa ação voluntária de percepção, de compreender, para ele só vai acontecer no momento em que o indivíduo tem a aparição da linguagem, certo? E aí o desenvolvimento da aprendizagem vai que vai. Aí você tem o real, tem o potencial, e ali você vai desenvolvendo a questão da aprendizagem. Nesse sentido, a teoria de Vygotsky, quando ela fala do nível de desenvolvimento real, potencial, ela trouxe para a educação um arcabouço muito interessante de conceitos. Um desses conceitos é a separação do que é espontâneo e do que é científico. O espontâneo, obviamente, vai circular onde? Dentro do meu nível real, quando eu não tenho esses conceitos científicos estabelecidos. Onde esse conceito científico vai ser trabalhado? Na escola. Tem a ver com formalização de conhecimento. Um conceito científico, ele possui uma base. Um conceito espontâneo é uma associação simples de realidade do senso comum que eu vivo, né? Por exemplo, quando o indivíduo ouve a palavra sal, o que é um sal? O sal é o sal de cozinha. Espontaneamente, pelo senso comum, ele está acostumado a ver o sal na cozinha. Mas foi uma definição conceitual de sal? Não foi. Nem sei definir sal, gente. Nem sei se tem uma definição, um conceito. Peguei o exemplo aqui no vento, né? Mas, enfim, a questão conceitual, ela vai trazer uma certa formalidade e vai trazer essa necessidade de você trabalhar determinadas questões para que esse conceito venha à tona. Mas, Alessandra, você falou para mim que ele não tem essa questão do desenvolvimento em si para depois aprender. Não, ele não tem realmente. E aí ele continua com a questão do nível da zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Qual vai ser o grande boom dessa configuração científica? Olha aqui, ó. O que você aprende pela experiência potencializa o vivido. É um processo individual de apropriação, mas só pode ocorrer no social. Essa observação, ela vale tanto para o conceito espontâneo quanto para o conceito científico. Óbvio que o conceito científico, para ele, tem uma formalidade, mas eu não estou falando da definição do conceito, e sim como você aprende os conceitos, seja ele espontâneo, seja ele científico. Conseguem perceber? Se ele estabelece um esquema, que é um esquema muito bem bolado, chamado zona de desenvolvimento proximal, e ele diz que essa aprendizagem precisa partir desse nível real para o nível potencial, e existe uma zona ali de interrelações, e ele diz que essas relações é que permitem a questão da aprendizagem,
Ora, eu não posso colocar o conhecimento científico num pedestal totalmente indissociado desse conceito espontâneo. Eu preciso trabalhar esse conceito específico próximo desse conceito espontâneo, para que, de fato, ele compreenda o conceito científico. Né? Aí eu tenho aqui, ó, se eu não tenho essa separação de que eu preciso estabelecer níveis para o menino desenvolver, logo o diálogo, né, a inter-relação entre esses dois conceitos está ali junto. Né? O grande problema da escola tradicional é querer ensaiar, é querer criar ali situações para que o menino aprenda. Quando, na realidade, o grande boom sou eu compreender o que ele sabe e, a partir do que ele sabe, eu desenvolver essas questões. Né? Aí você observa a setinha. Olha aqui, ó. Ó. Conceitos espontâneos em volta, ó, conceitos espontâneos, aqui nesse azulzinho mais escuro. No azulzinho mais claro, ó, interação social, intercâmbio de significados. Né? Conceitos espontâneos, que é aquilo que vem dentro da realidade que ele está imerso, correto? Aí olha a setinha, ó. Ela começa aqui, ó, no azulzinho. Identificar, categorizar, simbolizar, sintetizar, generalizar, abstrair. São questões complexas até. Né? Mas, mesmo que de uma maneira tateada, se ele tiver pouco conhecimento, obviamente que essa ação de identificar, categorizar pode não acontecer num primeiro momento, mas simbolizar sim. Sintetizar pode não acontecer, generalizar, abstrair pode não acontecer no primeiro momento, mas identificar, criar categorias, esse cérebro faz, a partir das referências sociais, dos intercâmbios e significados que ele tem. Certo? Tomada de consciência e reconstituição interna do sujeito. Desenvolvimento psicológico geral. Ó. Aqui, ó, interno, eu tenho todo esse movimento no verdinho, aí o verde mais claro, desenvolvimento psicológico geral, porque a junção dessas questões onde ele está imerso, obviamente com a atuação do professor, intermediando, mediando esse processo, que processo de identificar, categorizar, simbolizar e tomada de decisão, reconstituição interna do sujeito, porque ele tem um nível real, ele passa a agir no potencial com a ajuda do outro e depois isso vai se transformar em um conceito científico. Entretanto, para que isso seja uma prática que de fato aconteça de maneira satisfatória, ó, olha lá, ó, conhecimentos espontâneos, conhecimentos específicos, numa espécie de zigue-zague. Entra lá, sai cá, entra aqui, sai ali. Né? Porque eu não tenho como indissociar isso. Esse é o grande boom da teoria dele quando se fala dos conceitos científicos. E é o que o Kozeak, ó, traz para a gente aqui. Ó, para Vygotsky, com relação à aprendizagem da criança, a zona de desenvolvimento proximal provê psicólogos e educadores de um instrumento por meio do qual se pode entender. E aí? O que vocês marcariam? Estruturas lógicas inatas, mata aí, né? Inato vem de inatismo. Nasce com a pessoa, então morre ali. E aí? Eu falei algo sobre fala analítica? Não, falei do aparecimento da linguagem, de como esse pensamento verbal, uma vez que essa linguagem aparece, ele começa a se constituir ali de um direcionamento, de um significado, certo? Mas eu não falei de fala analítica. Muito menos de desenvolvimento mental retrospectivo. E muito menos de processos incompletos de maturação. Mas eu disse que existe, dentro de um processo de internalização, um movimento que é interno na nossa mente. Dei o exemplo de cada um de vocês nesse momento assistindo a aula e fazendo associações diferenciadas. Logo, resposta certa, letra A, o curso interno do desenvolvimento. Vamos a 4, ó. Para Vygotsky, o curso do desenvolvimento
do conceito científico na criança, nas ciências sociais, transcorre sob as condições do processo educacional, forma de colaboração dentro de um sistema entre o professor e o aluno. A essa colaboração original entre a criança e o adulto deve-se. E aí? Essa eu vou deixar vocês responderem. Anulação não é, verbalização não é, generalização, desaparecimento, o amadurecimento precoce dos conceitos. E aí? Letra A. Letra A. Amadurecimento precoce dos conceitos científicos. Não dá para ficar esperando trabalhar uma série de coisas, né, para poder conceituar. Não. As situações, se elas partem do nível de desenvolvimento real, que está atrelada a esse desenvolvimento mais espontâneo, esse conhecimento mais espontâneo, você vai construindo isso de maneira indissociada, de maneira integrada. Eu preciso antecipar isso, eu preciso fazer com que a cabeça desse menino, já desde cedo, vá se aprimorando desses conceitos, até para que isso se transforme real. Se eu ficar preparando muito, prepara, eu não chego ao ponto que eu quero. Conseguem perceber? Sim. A 5, né, gente? Eu vou direto ao final, né? Uma questão longa, mas que tem uma pergunta objetiva. Vem falando ali o conceito, distância, nível. Além disso, permite ao professor olhar o seu educando de outras perspectivas, bem como um conjunto entre colegas. Este conceito é denominado de zona de desenvolvimento proximal. O IBAN é basicamente isso aí. Tá? A gente vai ver outras questões do IBAN aqui. Bom, e aí, encerrando essa parte da psicologia, a banca do INSEP e o IBAN, né? E aí vocês podem fazer a anotação aí sobre o IBAN, principalmente o INSEP a gente vai acabar tirando do circuito aqui do mix, mas o IBAN, principalmente, ele tem uma característica muito construtivista e aborda em todos os aspectos o construtivismo. Piaget, Zabala com as questões dos conceitos, das tipologias de conteúdo que a gente vai ver daqui a pouco, as questões relacionadas às competências, que não está vinculado diretamente ao construtivismo, mas que tem uma linha ali vinculada em muitos aspectos, principalmente quando a gente fala de articulação de aprendizagens significativas, de você compreender essa ação do indivíduo em buscar o desenvolvimento dessas competências, enfim. Tem muitas questões relacionadas a isso, né? Fora alguns conteúdos como planejamento, que eles aprofundam bastante, mas dentro da psicologia da educação, Piaget, Vygotsky é mais objetivo, como a gente acabou de ver, mas Piaget e as linguagens construtivistas fazem muito parte dos conceitos do IBAN, certo? E aí a gente adentra dentro da questão do Piaget com a questão da epistemologia genética, que é a teoria dele. Eu coloco uma figura para vocês ali, no intuito de trazer ali uma reflexão sobre as verdades e crenças e o conhecimento ali embaixo, né? Porque, de certa forma, o nosso cérebro ele vai saindo dessa questão da crença e chegando um pouco à verdade dos fatos quando a gente desenvolve essa questão do conhecimento, né? Então, a epistemologia significa estudo do conhecimento. Episteme, conhecimento, mais logia, que é estudo, logo, epistemologia significa estudo do conhecimento. Piaget vai estabelecer uma teoria denominada epistemologia genética. O que ele quer dizer com isso? Ele vai entender, né, por que é genético, o que é essa epistemologia, porque ele vai fazer um estudo dessa relação do desenvolvimento cognitivo, especificamente, né, compreendendo que esse conhecimento se dá através de um desenvolvimento gradativo entre organismo e meio mútuo, né? Uma interação mútua entre meio social e organismo e um desenvolvimento gradativo de etapas que
estão muito vinculadas a uma caracterização das idades. Por que uma caracterização das idades? Porque ele quis assim? Não. Porque ele foi estudando, principalmente seus filhos, que se tinha uma coisa que Piaget fazia muito, além de estudar, era filho, né? Pela escadinha ali de filhos que ele tinha, ele foi observando e montando essas características nas idades de acordo com o que ele ia pesquisando. E aí ele chega nessas 4 etapas, né? Que é o período sensório-motor, que tem a ver ali com essa questão sensorial inicial, que a criança precisa sentir, né? A criança precisa se comunicar através dessa questão sensorial, porque ela não fala. Ela não tem essa questão da fala para ela poder se comunicar, então ela se comunica através de gestos, através das sensações, né? Chorando, reclamando, para poder ali iniciar esse processo de socialização e interação com esse meio, organismo e meio social. Certo? Já a etapa seguinte, que seria o período pré-operatório, como o próprio nome diz, é pré-operatório porque a criança não tem uma capacidade ainda de operacionalizar ações. Aí eu volto àquele exemplo, né, da criança que fica, você faz uma pergunta para a criança pequena, ela fica, esqueci, né? Porque ela não tem uma capacidade de conservar determinadas informações por muito tempo. Basicamente, que para que isso aconteça, o nível de socialização dela precisa ser ampliado. Compreendendo que o indivíduo, para Piaget, ele é ativo na constituição desse desenvolvimento, desde que ele nasce, ele começa a desenvolver essa questão da inteligência, né? Começa a se desenvolver cognitivamente. No primeiro momento, de forma sensorial, no segundo momento, com o aparecimento da linguagem, que é uma das características do pré-operatório, o aparecimento da linguagem, mas também a questão egocêntrica. Por quê? Porque para a criança associar determinadas relações com esse mundo, ela só consegue justificar no primeiro momento pelo que aconteceu com ela. Então, por que o sol nasce? Porque eu nasci. Por que a boneca está chorando? Porque eu choro. Né? Simbolicamente, com o aparecimento da linguagem, ele começa a construir esses significados. Mãe é uma só existe uma mãe no mundo. Ele vai descobrindo que todo mundo tem mãe depois, né? E para ele é um espanto. O nome da pessoa, né? Só existe uma Alessandra no mundo. Quando ela sabe que existe uma outra Alessandra, para ela é um susto. Por quê? Porque tudo está muito vinculado ao que está ao redor dela. Isso é egocentrismo. Né? Até gosto de dar o exemplo da minha filha, eu brinco muito falando que ela demorou um tempão para poder compreender que o avô dela era meu pai. Como assim? Avô é avô. Pai é o meu pai. Então, ela não conseguia separar, porque, de uma maneira lógica, o pensamento dela se desenvolvia a partir do que ela vivenciava. E todas as relações, ativamente, ela só conseguia explicar com ela, sendo ela a explicação viva para aquilo ali. Isso é o egocentrismo. Né? Já as fases operacionais, quando o indivíduo já começa a operacionalizar determinadas ações, elas vão se dividir entre concreto, de 7 a 11 anos, né? Onde eu preciso manusear, ver, apalpar, comparar, para poder compreender, porque, veja bem, eu estou saindo de uma fase pré-operatória, onde eu não conservo muitas informações, para uma operatória concreta. Para eu poder conservar essas informações, eu preciso o quê? Ter um amparo físico, concreto, porque eu não tenho meios ainda para fazer essa articulação. É por isso que a gente circula no concreto na matemática até hoje, porque ao invés de nos ensinarem o entendimento lógico sobre as relações matemáticas, nos ensinaram fórmula. Né? Tanto que a gente vê o bonequinho ali comparando, questão do volume ali, né? Onde tem mais volume? É nesse que está baixo ou nesse que está alto? Isso vai depender da densidade, do tamanho ali. Né? Para que ele possa aprender, ele precisa comparar. E, por último, a abstração, que é quando o indivíduo já consegue fazer determinadas operações sem necessariamente estar ali, né? De maneira concreta, manuseando aquela informação. Ok? Aí a gente vem nas questões, né? IBAN é uma banca que trabalha muito Piaget, tá? Para Piaget, a aprendizagem só ocorre
mediante a consolidação das estruturas do pensamento, portanto, após a consolidação do esquema que a suporta. Da mesma forma, a passagem de um estágio para outro estaria independente da consolidação e superação do anterior. 2 estágios abaixo, aquele que não faz parte da concepção piagetiana estaria dependente, tá, gente? Falei independente, dependente. Eu preciso desenvolver uma etapa para ir para outra. Resposta certa, B de bola. Hipotético, porque sensório motor é o primeiro estágio, pré-operatório, o segundo, operatório concreto, o terceiro. O único que não está dentro da configuração dos estádios é esse hipotético aí, que não faz parte da teoria dele. Tem até a questão do pensamento dedutivo, hipotético, mas não tem a ver com as etapas especificamente. Então, aqui era só dominar os conceitos. Quais são os estágios? Sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Ok? INSEP. Em relação à aplicação pedagógica das teorias construtivistas, entre as quais teorias de Piaget têm papel de destaque, devemos reconhecer a importância do papel do professor. Nesse sentido, é incorreto afirmar. Resposta certa, letra A. Não. Por quê? Olha lá. As orientações metodológicas baseadas nas teorias construtivistas devem explicar apenas os detalhes das técnicas utilizadas. Pelo contrário, qual é a base do construtivismo considerando a teoria piagetiana? O indivíduo ele é ativo dentro desse processo, né? É interacionista, é construtivismo. Logo, eu preciso da parte dele ativa dentro desse processo para consolidar a aprendizagem. Então, não é apenas técnicas utilizadas, e não justificar teoricamente como se chegou a essas técnicas. Muito pelo contrário, o construtivismo você tem que estar justificando tudo sempre, né? Você está em constante experimentação. Ok? Quais são os objetivos das relações? Quer dizer, tudo isso, na realidade, é o contrário. Dentro de uma configuração interacionista e construtivista, eu preciso, de fato, desenvolver. Ok? O INSEP, né, como eu vou tirar ali do circuito do MITS, já é uma banca muito cansativa, com muitos conteúdos a tratar, privilegia muito os aspectos construtivistas também, dentro de interdisciplinaridade, desenvolve bastante também essas questões, planejamento, cai bastante no INSEP, mas normalmente, se você tiver com a sua cabeça fresquinha e com os conteúdos apreendidos, você consegue encontrar a resposta dentro da própria questão. É só você ter atenção. É muito óbvio que você tem que saber o conceito, mas depende muito de interpretação também. É uma banca muito interpretativa. Ok? Por último, considerando ali, né, até porque a gente já está com o horário avançado, considerando ali um conteúdo que tem caído mais em prova do que nota de R$2 no comércio, temos aí a questão da tipologia dos conteúdos de Zabala. Compreender a tipologia de conteúdos de Zabala é a gente entender que existe, por parte desse autor, uma preocupação com a formação integral do indivíduo. De modo que ele vai tecer críticas muito contundentes a esse primeiro tipo de conceito ali, de conteúdo, denominado conteúdo factual. Por quê? Ele vai colocar, criticando, obviamente, a escola tradicional, que essa escola se prende muito a fatos, a datas, a nomes, e não ao entendimento das questões que o aluno precisa compreender de fato, né? E aí ele vai considerar que, para que haja, de fato, um desenvolvimento integral desse aluno, desse educando, e que a escola contribua para isso, ela precisa modificar a sua postura, ampliando a sua visão sobre uma série de questões, sobre organização curricular, sobre o conceito de aprendizagem, que deve considerar ali, se pautar numa aprendizagem significativa, sobre como desenvolver as questões metodológicas considerando a zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que ele fala muito, mas, sobretudo, ampliando a visão sobre os conteúdos. Conteúdos é tudo aquilo que você ensina para o seu aluno, de modo que eu vou
articular pelo menos 3 tipos de conteúdos ali, obviamente que dependendo do meu objetivo a cada aula, eu vou estar me utilizando talvez de um separado ou de outro no momento, mas eu preciso entender que eu tenho que articular esses 3, que seriam os conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Né? Dentro dessa configuração conceitual, eu percebo que, modificando a minha metodologia, entendendo essa formação integral e compreendendo que eu preciso diversificar isso e ampliar a visão sobre o conteúdo, logo, eu entendo que conceito eu não trabalho de maneira factual. Óbvio que eu tenho que memorizar, talvez algumas datas, me delimitar no tempo e no espaço, sim, mas a questão do conteúdo não se resume apenas a isso. Ok? E aí, quando a gente viu até mesmo a questão do Vygotsky lá sobre a questão dos conceitos científicos, a gente percebe que a configuração do conceito, ela se dá de maneira relacional. O indivíduo ele precisa dispor de determinadas informações para produzir esse conceito. Não ficar memorizando igual papagaio de pirata o dia. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral, um cascudo não faz mal. Certo? Os atitudinais têm a ver com valores, têm a ver com normas, com atitudes que, a todo momento, são conteúdos importantíssimos para serem trabalhados e extremamente necessários dentro da nossa realidade. Mas o grande boom desabala circula em torno dos conteúdos procedimentais. Por quê? Porque os procedimentais não têm a ver com procedimentos de aula, de metodologia de professor, e sim procedimentos e ações ordenadas que o indivíduo, que o educando vai desenvolver e que ele precisa aprender. A escola tem uma mania muito feia de o menino está alfabetizado, sabe ler e escrever, tá fazendo as 4 operações, eu não preciso ensinar mais nada. E não é assim. Para ler, eu tenho que vários tipos de leitura, né? Para classificar determinadas questões, isso até para eu poder conceituar, eu vou me utilizar do entendimento do que é classificar. Para isso, ele precisa saber classificar, não só fazer uma correlação. Traduzir, pesquisar, desenhar, né? Bota lá pesquise. Aí você bota lá só o título da pesquisa que você quer. Na minha época, eu pegava papel amasso com pauta, ia lá e copiava lá da enciclopédia de minha avó. Hoje, a criança vem no computador, copia, cola, recorte, cola e te entrega. Você não explicou o que você quer com essa pesquisa? Você não explicou que ponto você quer que ele te traga? Que análise você quer que ele faça? A pesquisa ela envolve a observação, a análise, né? A síntese. Isso precisa ser ensinado, isso é procedimento. Eu gosto muito de brincar, até uma aluna minha, um dia desses aí, falou assim, eu estou aqui mais de 1 hora tentando projetar a minha aula de geografia por conta da Alessandra, porque eu gosto de dar o exemplo do filme Busca Implacável, né? Não sei se vocês já assistiram, mas a criança está lá, o pai é perseguido pela máfia, a criança vai, chega no hotel, o pai teve que fugir para não morrer, mas deixou uma série de coordenadas para a criança. Deixa um mapa, vira a leste, siga a oeste, né? Se o vento tiver virado para lá, é porque o oeste é para lá e tal. Toda uma orientação ali, né? Procedimental para aquela criança que ela precisa dominar, classificar, entender conceitualmente aquelas questões ali. E se fosse uma criança brasileira ia morrer. Por quê? A escola brasileira vai pegar lá o mapa de geografia, joga lá a rosa dos ventos. Norte está acima, sul está abaixo, leste, oeste. O que está entre o norte e o oeste é noroeste. O que está entre o norte e o leste é nordeste. Eu nem sei se eu falei certo. Mas, pô... E aí a gente vive, né? Como assim? Quem tem boca vai a Roma? Porque você não sabe ler o mapa. Vai pegar um Uber, você tem que saber o endereço. Outro dia eu quase apanhei, que eu tinha que saber o local, o caminho para chegar lá. Porque ele não sabia ler o mapa, e estava com raiva de mim porque eu não sabia o caminho. Como é que é isso?
né? Pois é, tá rindo? Mas é verdade. Imagina você ali sentada e o motorista com raiva de você porque você não sabe o caminho. Mas como é que você não sabe o caminho? Eu falei, senhor, eu peguei o Uber para me levar até o destino. Até o destino. Não sabia que eu tinha que ter uma bússola aqui para explicar ao senhor como é que faz para chegar lá, não. Bagulho é coisa estranha. Né? A relevância dos conteúdos, da maneira como se ensina na escola brasileira. Não estou dizendo que nós não somos bons professores, não estou dizendo isso, não. Estou dizendo que é preciso formação e informação, né, sobre essa questão de você usar. Hoje a gente está avançando ali pela BNCC na questão das competências, mas também está indo de uma maneira muito mecânica. É preciso estudar um autor como esse e entender a relevância de um conteúdo procedimental para abrir a mente do professor. Porque senão ele vai trabalhar na escola da maneira como ele estudou. O conceito ele já sabe, ele tem aptidão para aquilo ali. Se ele escolhe uma determinada matéria, é porque ele tem aptidão, ele tem conhecimento sobre. Mas e o aluno? Como é que fica? Né? Então, entender essa articulação entre conceituais, procedimentais e atitudinais, a todo momento Zabala vai falar sobre isso. Óbvio que a gente vai ter questões curriculares, onde ele vai apontar a necessidade de você trabalhar as configurações inter, multi, transdisciplinares, né? Já falei para vocês que ele se utiliza do conceito de ZDP e o entendimento de aprendizagem significativa, ou seja, eu preciso partir daquilo que o menino sabe para eu trabalhar uma memória significativa e não trabalhar as questões de maneira memorística, né? Só no decoreba. Ele vai defender muito uma perspectiva em torno de um ensino por projetos, onde ele cita a essência da teoria dos projetos por Kilpatrick, mostrando que a escola ela deturpou os projetos, trazendo ali, criando ali um tema específico que a escola acha que o menino tem que aprender e transformando aquilo em projeto, quando na realidade o ponto principal para você desenvolver um projeto é partir do interesse do aluno. Certo? E uma série de outras questões. Vamos ver o que tem nas questões aqui para a gente. Ó. RBO. Então, RBO, Nova Iguaçu, banca já escolhida, tipologias de conteúdos. O professor João chega na sala e informa aos alunos o assunto da aula. Após explanação e trocas entre os alunos, o mesmo propõe uma atividade de aplicação. Ao final da aula, João acolhe as diversas percepções dos alunos, que, empolgados com a descoberta que tiveram, ficam instigados às novas aquisições e poderão adquirir nos próximos encontros. João diz aos colegas que seguiu a tipologia de conteúdos, resposta certa, C de casa, conceitual, procedimental e atitudinal. Ele tem a questão da explanação, ele propõe uma aplicação prática dessa atividade, que seria o procedimental, e, obviamente, ele modifica a atitude dessas crianças, né, com a questão da descoberta, com o conhecimento que eles adquirem, e isso vai interferir no atitudinal deles, obviamente, depois. Conseguem perceber? Questão 9, COSEAC. Segundo Zabala, para aprender é indispensável que haja um clima e um ambiente adequado, já que a aprendizagem é potencializada quando convergem as situações que estimulam o trabalho e o esforço. Para tal, é necessário criar um ambiente seguro e ordenado, que ofereça aos alunos. Resposta certa. Letra C de casa. Oportunidade de participação em situações com multiplicidade, de interações que promovam a cooperação e a coesão do grupo. Como eu disse para vocês, primeiro, aí vamos por eliminação, né? Desafios cognitivos que estejam além das capacidades e competências dos alunos. Eu não estou aqui para testar o aluno, né? Eu preciso que ele desenvolva trabalhos que ele tenha capacidade de fazer. Certo? Quem faz isso é o professor que diz assim para o aluno que é terrível, né? Ó, vou te pegar na hora da prova, vai ver só. Né? Na hora da prova você se entende comigo. Tradicional,
certo? B, exclusividade de trabalhos individuais voltados ao desenvolvimento da competitividade. Não, competitividade nem pensar. E outro ponto que o Zabala coloca é a importância do desenvolvimento de momentos tanto individuais, como a sequência didática e tal, quanto em grupos, ok? A D, ó, situações rígidas, parou aí, né? De rígida disciplina, parou. Situações que impeçam as modificações nos esquemas de conhecimento. Percebem como a COSEAC ela tem, obviamente, uma questão de você ter ali o conceito, ela costuma ser um pouquinho difícil, no caso do Vygotsky, ela trouxe uma questão bem conceitual, mas, ao mesmo tempo, eu não fiz a eliminação com a questão do Vygotsky, mas muito provavelmente por eliminação, quando você domina um pouco o conceito, você consegue fazer. É uma banca honesta, é uma banca difícil que te cobra conhecimento, mas é uma banca honesta, que não vai ficar te fazendo pegadinhas. Ok? Por último, insere. Segundo Zabala, os conteúdos se constituem em 4 tipos. Conceituais, factuais, que no caso ele vai dizer que é importante se trabalhar mais, que não seja só ele. Normalmente, a questão pede os 3 tipos, tá? Porque o factual é um tipo de conteúdo, mas o que ele entende que seria o ideal para o professor desenvolver é o conceitual, o procedimental e o atitudinal. Mas ele conceitua o factual, né? Conceituais, factuais, procedimentais e atitudinais, que possibilitem aos docentes saber o tipo de conteúdo, as estratégias de ensino e a sistemática de avaliação. Sobre os conteúdos procedimentais, é correto afirmar. E aí? A aprendizagem de conteúdos procedimentais refere-se a valores que norteiam condutas. Esse seria que tipo de conteúdo? Valores atitudinais. Exatamente. Então, não é. B, os conteúdos procedimentais dos fatos, acontecimentos e datas. Isso daí é que ele é conceitual, né? Factual. Isso, Um conteúdo procedimental é um conjunto de ações ordenadas com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objetivo. E aí? Isso aí é procedimentais. Resposta certa é a C, né? Por quê? Como eu disse para vocês, refere-se a procedimentos. Procedimentos esses que o aluno precisa dominar, que eu preciso ensinar, obviamente, né? E tem um objetivo. Como eu falei, eu vou botar lá a rosa dos ventos no meio daquilo ali, para quê? Só para ele saber que lá só para ele trabalhar o fato? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, né? Não faz sentido. Qual é o objetivo? Que ele se localize. Isso é procedimento. Depois, através dessa localização, ele consegue resolver uma série de conceitos de leitura de texto, uma série de outras situações. Certo? Então, a resposta certa é C de casa. Vamos ver a D. A aprendizagem dos conteúdos procedimentais supõe um conhecimento e uma reflexão sobre os possíveis modelos, uma análise, uma avaliação de normas. Eles misturaram tudo aqui, né? Conteúdo implica análise de fatores positivos. Né? Nossa! Os conteúdos procedimentais referem-se às mudanças que produzem num fato, objeto, situação, relação, outros fatos, objetos, e me perdi completamente aqui, causa, efeito, correlação. Me perdi. Tem até causa, efeito, correlação, isso tem. O que eles fizeram? Eles pegaram lá o ponto do livro do Zabala e eles dividiram, né? Porque quando você fala do conteúdo procedimental é um conjunto de ações ordenadas, aí ele continua. Que produzem num fato, objeto ou situação em relação de outros fatos, ou melhor, objetos ou situações que normalmente descrevem relações de causa, efeito ou correlação. E aqui eles separaram e colocaram uma introdução ali para confundir você. Eu Okay? acho que eles colocaram foi. Aí eu entendi que eles colocaram foi o conceito, o que é, um princípio do que é. Aí confundiu aí.
o conceito... O conceito e princípio, porque quando a gente vai falar conceitos e princípios, aí fala, os conceitos e princípios são termos abstratos, aí eu acho que eles pegaram isso aí e colocaram como conteúdo de procedimentais, né? Não é? Entendi. Eles fizeram uma quebrada, né? E aí, de certa forma, tem, sim, né? Refere-se a mudanças que produzem num fato, objeto ou situação em relação, mas o que está correto afirmar, eu acredito que eles tenham colocado algum ponto aqui que não condiz, porque eu identifico bem essa continuidade ao final, mas eu não identifico eu não identifico essa inicial, esse meio da inicial ali eu não consigo identificar, né? Mas, com certeza, a letra C ela estaria correta, porque é um conjunto de ações ordenadas com um fim, quer dizer, dirigidas para a realização de um objeto. Isso daí é fato e notório, ok? C de casa.